Então, a resposta HTTP, ela tem, aqui tem um exemplo de resposta que segue essa estrutura. Então, primeiro, tem a versão. Então, ele responde, ó, HTTP barra 1.1. Espaço, status. Como eu falei, é um número. No caso, o número 200 seria o número de uma resposta que a requisição foi atendida corretamente. Espaço, uma frase. No caso, como ela foi atendida corretamente, é só o ok, mas pode ter uma frase um pouquinho mais longa. Pula a linha. Aí, a série de chaves campo valor, né? Aí, por exemplo, content type, está falando, ó, o tipo de conteúdo que eu estou te mandando é um texto XML com com a codificação UTF-8, né? Então ele está descrevendo como é que está sendo retornado o conteúdo. Aí geralmente tem aqui o tamanho do conteúdo, né? É um outro exemplo. Pula uma linha, que é a linha em branco aqui, né? Aí em seguida vem um conteúdo que vai ser o HTML da página codificado. Só para a gente entender, alguns status, códigos de status HTTP, a gente viu aqui o 200, que é o status OK, que seria a requisição bem sucedida. Tem o 400, que foi o bad request, que seria, por exemplo, houve algum erro na sintaxe do pedido, quando, por exemplo, se você montou lá a requisição e essa requisição, ela, por exemplo, em vez de eu colocar, vamos supor, eu vou colocar o get, esqueci do T, eu digito o T errado, né? Claro que isso não vai acontecer programando, mas se você for fazer a requisição manualmente, a gente vai ver um exemplo disso daqui a pouco, pode acontecer isso daí. Então ele dá esse bad request. O 404 seria, por exemplo, o arquivo, o objeto solicitado não foi encontrado, né? Então esse é um outro exemplo de status, esse é muito comum de acontecer. E o 505 seria o HTTP version not supported, ou a versão não é suportada. Por exemplo, se eu ainda não existe o HTTP 1.2, mas se eu fizer uma solicitação falando que eu estou usando a versão 1.2, ele vai retornar que não consegue responder isso corretamente. Então, só para vocês terem um exemplo disso aqui, né, a gente pode fazer essa requisição manual do HTTP usando um aplicativo que é o Telnet. Deixa eu pegar aqui o terminal. Ele é um aplicativo para o terminal. No caso no Windows também é possível fazer isso usando lá o prompt de comando, tá certo? Só para vocês verem isso aqui, eu vou entrar aqui www.iftm.edu/ead. Então, essa página, na verdade, é ad/index.php, aquela página daquela URL que eu mostrei para vocês. Essa é a página do Instituto para EAD, que provavelmente vocês usam para acessar aqui o ambiente virtual. Essa página, no qualquer navegador, você tem uma opção, por exemplo, deixa eu achar aqui, View, aqui tem um menu, View, geralmente aqui, ó, Developer, View Source. Isso varia, né? Meu Chrome aqui está em inglês, mas em português é isso. Mas o que essa página na verdade, é um documento HTML. Então ele tem essas tags, isso daqui vocês vão estudar bastante lá em programação para a internet. Né? Mas ele começa aqui, ó, doctype, public, não sei o que, né? www3, aí tem title, Instituto Federal, aí seria do Triângulo Mineiro e assim por diante. Então, o conteúdo da página é esse arquivo HTML. Então, se eu fizer aqui uma conexão Telnet, a conexão Telnet seria o equivalente a eu fazer uma conexão TCP com o meu servidor lá. Então, se eu digitar aqui Telnet, www.iftm.edu.br, espaço 80, ó, Telnet, espaço www.iftm.edu.br, espaço 80. Telnet é o nome do programa. www.iftm.edu.br é o endereço do host. Lembra lá da URL? É o endereço do host, que é a máquina onde está hospedado o meu site. Né? E o 80 é o número da porta que eu vou usar para fazer essa conexão. A gente vai falar de portas mais para frente, quando estiver na camada de rede. Por enquanto, o padrão é protocolo HTTP usa a porta 80. Der um Enter aqui, ele vai estabelecer
uma conexão. Então ele tentou conectar aqui e conectou com o meu servidor. Então eu posso agora aqui escrever um texto e esse texto vai lá para o meu servidor através de uma conexão TCP. Só que esse servidor é um servidor HTTP. Ele está esperando uma resposta, uma requisição no formato HTTP. Então eu posso vir aqui e usar um get barra ead barra index.php, que é a página, espaço http barra 1.0. Não é assim que funciona a conexão? Vamos ver se eu estou certo. Se eu der um Enter, aqui agora eu iria começar seria as opções chave e valor. Mas se eu der um segundo Enter, como aquelas opções são opcional, o que acontece? Eu recebo aqui uma resposta. Então, no caso, essa resposta que eu recebi foi HTTP 1.1 request timeout, ou seja, eu demorei muito tempo para fazer a pergunta. Então, o servidor acabou me desconectando. Tá vendo? Aconteceu um erro. Mas ele retornou aqui uma série de pares chave-valor. Então, por exemplo, aqui eu consigo saber que o servidor lá que usa no IFTM é o Apache e está rodando dentro de uma máquina Ubuntu, né? Isso é um Linux. E tem aqui todo o conteúdo e deu uma série de erros. Vou tentar aqui de novo. Vou ser um pouquinho mais rápido. Get barra ead barra index ponto php http barra 1.0. Dessa vez eu acho que se eu for um pouquinho mais rápido, Enter, olha só, ele me retornou tudo isso daqui. Então, olha só o que ele retornou aqui. Vamos voltar aqui bem no começo, ó. Ó, HTTP aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. Vou até selecionar aqui um pouquinho, ó. 1.0, 200 OK. A hora, ele retornou o servidor. Então, são aqueles pares chave-valor. E no final, olha, deu um Enter, tem um espaço aqui. E depois começou aqui, doc, public, transactional, todo o conteúdo, ó, Tidal, Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Então tá aqui o conteúdo. Se você for olhar esse conteúdo aqui, é o mesmo conteúdo da página web que corresponde a essa página aqui da EAD. Então é assim que funciona o protocolo HTTP. Basicamente é isso daí que funciona o protocolo HTTP. Então, com isso vocês conseguem ter uma visão completa de como é que é um protocolo da web. Então, basicamente o protocolo é o quê? É um conjunto de regras que determina aquela comunicação. Essas regras, por exemplo, nesse caso, acabam envolvendo uma questão de como que um software comunica, tá certo? Mas as regras também podem definir, por exemplo, como que tem que ser o cabo, igual a prática que a gente já fez com os cabos para a construção dos cabos de rede e assim por diante. Então, nós vamos na sequência aqui trabalhar com os outros protocolos da camada de aplicação.